Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Aleph Tavi. Estou aqui novamente para fazer mais um vídeo. Antes de eu dar continuidade, eu convido você para se inscrever, deixar aí seu like e seus comentários. Hoje eu estarei abordando sobre o texto bíblico que se encontra no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, referente ao seguinte tema: quem é o mensageiro da aliança? Sobre isso que eu estarei tratando nesta ocasião. Nesta imagem nós temos o texto hebraico e a tradução literal no português que diz: Eis que eu, o que envio o meu mensageiro, e preparará o caminho perante mim. O que eu quero destacar aqui, dentro desta primeira parte, onde eu sublinhei aí destacando de azul, é o seguinte, que este mensageiro não é o mesmo mensageiro da aliança. Logo mais, eu estarei aqui compartilhando com vocês algumas observações e esclarecendo esta questão. Nesta segunda parte, observando uma leitura a partir da tradução literal do português, temos o seguinte: e de repente virá para o templo dele. Aqui, dentro desta estrutura, ou seja, nessa oração, temos algo que nos chama atenção. Normalmente, dentro de uma estrutura típica de uma oração no texto hebraico, sabemos que ela é formada por verbo, sujeito e complemento. Porém, aqui a construção é diferente. Temos na parte inicial uma conjunção vav, normalmente aí traduzido como e, um advérbio, que na tradução literal é de repente, e por fim, o verbo aí, na tradução do português, virá, que no hebraico é yavô, que se encontra no aspecto ikitol, terceira pessoa do masculino singular, tronco cal. Isso indica que aqui ocorre uma estrutura chamada de vav x ikitol, que tem como objetivo indicar uma focalização, dar ênfase em algo que está por vir. Mas o que será este algo? Vejamos. Nesta terceira parte, nós temos uma oração subordinada relativa, que menciona dizendo: o Senhor que vós, os que buscam. Você percebe que no começo dessa terceira estrutura, temos o termo Ha-Adon, que é um tipo de título divino, aplicado somente a Deus, desta forma que ele se encontra. Traduzido aqui como o Senhor. Esse substantivo é o algo apontado anteriormente na oração pela estrutura Vav, X e Kitol, mostrando que o Senhor é o alvo da focalização. Dito isto, o que se percebe ainda que no texto hebraico, na frente deste mesmo substantivo Hadon, existe um pasek enfático, que tem como finalidade reforçar ainda a ênfase, a focalização já apontada anteriormente que está sobre este sujeito. Nesta quarta parte, nós temos a leitura na tradução literal do português que nos diz: e o mensageiro da aliança. E prossegue aí com o resto da leitura. Porém, o ponto em foco aqui é só esse trecho, nesta última construção, que diz: o mensageiro da aliança. Aqui tenho pelo menos 3 informações a compartilhar com vocês. A primeira é que esse mensageiro da aliança não é o mesmo mensageiro citado na primeira oração, responsável em preparar o caminho. A mudança de cenário indicado pela estrutura Vav, X e Kitol na segunda oração deixa claro isso. Em segundo lugar, esse mensageiro da aliança é o mesmo Ha-Adon da terceira oração. O que deixa explícito essa questão é que temos aqui um elemento gramatical chamado de
Vav epesegético, que nesta quarta oração, este Vav, ele se apresenta aqui como uma conjunção e corresponde ao E na tradução do português. A função deste Vav epesegético é explicar que o Ra-Adon, ou seja, o Senhor, é o mesmo mensageiro da aliança. Ambos apontam para a mesma pessoa. Isso não existe dúvidas diante da estrutura sintática deste texto. E em terceiro lugar, e o que reforça isso é que existe um paralelismo entre a terceira e quarta oração, visto que ambas as orações são subordinadas relativas. E pode-se observar claramente também esta questão a partir da expressão Asher Atem, que ocorre tanto na terceira quanto na quarta oração. Quem ajuda a reforçar, através da sua obra, essas informações aí que eu apresentei, por exemplo, do Vav epesegético, é Terry. Na página 78, ele comenta, dizendo, o Vav funciona epesgeticamente, paralelamente, indicando que Ra-Adon, o Senhor, com Malach, o mensageiro, refere-se à mesma pessoa. Então aqui nós temos esta informação a partir deste comentário exegético. Conclusão. Com isso, então, ficou claro duas coisas. A primeira, que o mensageiro da aliança não é o mesmo mensageiro que prepara o caminho. O outro ponto, ou seja, a segunda questão, é que o mensageiro da aliança é o mesmo Radon, ou seja, o mesmo Senhor, conforme aí nos informa a explicação dada a partir da função desempenhada aí por este Vav epesegético. Então, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesta ocasião era isto, mostrando que, de fato, o mensageiro da aliança é o mesmo Ra-Adon. Vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Shalom.